Desde os anos 90, os fãs de Cavaleiros do Zodíaco só faltam sair no braço para decidir qual é o personagem mais poderoso de todos. Isso acontece porque muitos cavaleiros são bem balanceados e cada um é melhor à sua maneira. Acontece também porque o safado do Kurumada fica falando que os Cavaleiros de Ouro são equivalentes entre si, que os Generais Marinas são equivalentes aos Cavaleiros de Ouro, e dá-lhe megazão de Guerra de Mil Dias e nada de falar quem é o mais forte. Mas hoje nós vamos ver finalmente um ranking baseado na verdade, baseado em dados oficiais para descobrir quem é mais forte em Cavaleiros do Zodíaco. E se não for, o Jabu tá errado. Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Hypermito, que é um dos canais de Cavaleiros do Zodíaco de todo mundo. Tudo bem com você? Eu espero que tudo ótimo e antes de começar, eu queria dizer que tem uma coisa que me deixa mais encucado do que quem é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso, que é justamente por que raios você ainda não se inscreveu nesse canal. Fica aí assistindo um montão de vídeo e não senta o dedo no inscrever-se. Não clica no santo sino das notificações para poder receber mais conteúdo de qualidade sem ser o anime mais oficialmente ranqueado da história do Brasil toda semana no seu YouTube. Agora chega de sentimentalismo! Oficialmente nós temos apenas duas fontes que mostram pontuações relacionadas às habilidades dos personagens de Saint Seiya. A primeira e mais conhecida é a própria enciclopédia oficial, a Taisen, onde podemos ver os níveis de aptidão dos personagens, ou seja, o quão manjudo aquele cavaleiro é em relação a socos, chutes, técnicas com armas. Esse item aí a Atena não deve saber que colocaram não, já que a regra é que os cavaleiros não deveriam usar armas, né? Mas o que os olhos não veem, o coração não sente. E arma é só o que a Atena falar que é arma. Corrente não é arma, frisbee não é arma, soco inglês com canivete embutido não é arma, arco e flecha não é arma. O santuário tem as regras dele sobre o que é arma e o que não é. Além disso, nesse gráfico temos golpes psíquicos e arremessos. Esses são os mais perigosos, já que é a categoria em que ficam as encoxadas fatais. Mano, olha esse Ayora todo deformado. O cara é maior na horizontal do que na vertical. Parece que na verdade ele é o cavaleiro de colchão de cama de casal. De todas as imagens que o editor da enciclopédia tinha para escolher, ele achou que essa daí era a que melhor representava o Cavaleiro de Leão. Tá certíssimo. Bom, a outra fonte que podemos usar, que é menos citada, porém também é oficial, é o Databook Cosmo Special, que foi lançado no Japão em 10 de agosto de 1988. Nessa época eu ainda estava no ensino médio. É nessa publicação, por exemplo, que está o Hypermito. Não é o canal não, mas sim o mito de criação de Saint Seiya, que meio que serve como base para a construção de mundo da obra. Se Cavaleiros do Zodíaco fosse a Bíblia, o Hypermito seria o Gênesis. Engraçado que, apesar de ser o nome do canal, eu nunca fiz vídeo sobre o Hypermito aqui. Já comenta aí embaixo se você quer um vídeo sobre o Hypermito. Se tiver bastante comentário, eu faço. No Cosmo Special temos um jogo com essas cartinhas de vários personagens com pontuações relacionadas ao ataque secreto, à velocidade, ao poder e à capacidade de defesa. Já aviso que ser oficial não quer dizer que seja canônico. Lost Canvas, por exemplo, é oficial, mas não é canônico em relação ao mangá e anime clássicos. Muito provavelmente não foi o próprio Kurumada quem colocou esses pontos aí, mas certamente ele deve ter aprovado. Assim como faz com qualquer coisa lançada com o nome da franquia. vai dar dinheiro, né? Pode deixar aqui, eu assino. Sendo assim, eu resolvi colocar os personagens em ordem de pontos do mais fraco ao mais forte, para vermos se essa pontuação do Databook fazia algum sentido ou não. Bora começar com o primeiro para vocês entenderem. Os Sombras de Ikki foram os mais fracos de todo o ranking. Para concluir isso, eu somei os pontos de todos os atributos dos personagens e os resultados serão os valores deles em batalha. Quanto maior o valor, mais fortes eles são. No caso do Sombra de Ikki, o ataque secreto dele é 10. Na verdade, o ataque só, né? Porque nem técnica secreta ele tem. O que vai ficar representado por essa barra vermelha. A velocidade será a barra verde, que do clone do Ikki é 4. O poder também é 4 e será representado pela barra azul.
Já a defesa será essa barra rosa. E a do meninão aí é 5. Somando todos esses pontos, o valor da força dele é 23, sendo o mais inútil de toda essa lista. Até aqui eu concordo, porque vocês vão ver que não tem nenhum personagem mais fraco do que eles nessa lista. Só que como alguns personagens ficaram empatados em valor, o critério que eu usei como desempate foi a coluna azul, que representa o poder. E como já deu um trabalhão só para fazer o levantamento e montar o ranking, então esse vídeo vai ser mais livre. Vou só fazer alguns comentários sem roteiro mesmo, se eu concordo ou não com as posições, e aí você aproveita e comenta aí embaixo se o cara que fez essas pontuações era entendido mesmo de Saint Seiya, ou se não manjava era coisa nenhuma. A Junin de Camaleão tem 4 de velocidade, 4 de poder e 4 de defesa. O ataque dela com chicote é 12. Junin ficou aqui em segundo lugar com 24 pontos. Não posso discordar porque na verdade a Junin não serve pra nada, né? Ela aparece, apanha e desaparece e nunca aparece mais. Então realmente ela não deve ser grande coisa. Mas pelo menos ela é mais forte do que um Sombra de Ikki, né? Pelo menos a Junin é mais forte do que o figurante. O Ban tem no currículo dele ter sido derrotado pelo Jabu de Unicorn, que é um grande feito, né? Depois disso ele nem luta mais, só vai aparecer lá dando porrada no soldadinho, que é aí que ele tem a primeira fala do mangá, inclusive, quando os Cavaleiros de Bronze voltam. Kurumada fez questão de enfatizar isso pra gente, então eu acho que tá certo aí, né? Tem 4 de velocidade, 5 de poder e 5 de capacidade defensiva. A técnica dele, a bombardeio de leão menor, tem 16 pontos. Depois vem o Nat de lobo, velocidade 5, poder 5, capacidade de defesa 4 e a técnica dele é 15. Na verdade esses dois são empatados. O Nat tá em quarto, mas poderia estar em terceiro também. Andrômeda Negro, eu já falei em vários vídeos aqui do canal que o Andrômeda Negro só consegue bater um pouquinho no Shun porque o Shun tava ocupado segurando o Seiya. E assim que ele solta o Seiya, ele acaba com ele com um golpe só, então tá ok, eu acho que até aqui o rank tá legal. Jabu de Unicorn, acabou. Aqui pra mim o rank já tá errado. Jabu de Unicorn deveria ser nível 300, eu acho que raro. Aí faltou um 0 ali, 310. Ichi de Hydra. A luta é sempre decidida pela aparência. A luta deve ser decidida pela beleza, eu acho que é por isso que o Ichi de Hydra está nessa posição. Segundo as próprias palavras dele, podemos chegar a essa conclusão. 4 de velocidade, poder 6, capacidade de defesa 5. E a técnica dele tá traduzida como doce veneno. Garras venenosas, eu acho, né? Mas se deve ser o original, provavelmente é doce veneno. Eles adaptaram porque doce veneno, sei lá, ia ficar estranho. Devem ter achado ficar estranho. Gek de urso, um Gek mais forte do que Jabu. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. Bem que o Gek é o maior em força física, talvez isso tenha influenciado aqui. Que, por exemplo, aqui o poder, eu acho que eles consideram muito em relação à força mesmo. E até o ataque dele, né? O ataque dele é bem forte quando ele consegue pegar. Porém, eu acho que numa luta ali talvez o Jabu conseguir se virar, porque dá pra ver ali que a velocidade do Jabu, por exemplo, é 6 e a do Gek é 4. Então talvez o Gek não conseguisse segurar o Jabu, se o Jabu já conhecesse a técnica dele. Se não conhecesse, aí ia ficar mais ou menos ali igual o Seiya e talvez o Jabu realmente perdesse. Cisne Negro é meio inútil mesmo, pra falar a verdade. Não dá nem graça. Shun de Andrômeda, é engraçado que aqui, muita gente pode falar que mais na luta do Shun contra o Cisne Negro tava em vantagem, né? Porque a corrente não funcionava por causa do frio. Mas se o Shun quisesse, ele poderia usar a Tempestade Nebulosa pra atacar o Cisne Negro e aí ele poderia vencer, porque ele não depende das correntes. Inclusive, eu acho que aqui é a primeira cagada do rank, né? Porque o Shun tá no nível dos Cavaleiros Negros, não tem nada a ver. A não ser que eles considerem o começo do anime e considerem o Shun lutando, o que o Shun efetivamente faz, né? Porque é o que eu falo no ranking de Cavaleiro de Bronze, por exemplo, de poder base, né? O poder que o Shun usa não é todo o potencial dele. Então, se considerar aqui nesse ranking, talvez o que o Shun usa pra lutar, ele estaria nesse nível no começo do anime. Não sei, não faz muito sentido. Dragão Negro mais forte que o Shun. Dragão Negro realmente é bem porradeiro, né? Ele dá um trabalhão pro Shiryu. Apesar de que no mangá tem o irmão dele também. Mas o irmão dele não ajuda em nada. Só vê ele... não faz tanta diferença assim durante a luta. Eu acho justo, não acho que ele seja mais forte que o Shun, mas eu acho que tá aí numa boa posição. Yoga mais forte que o Dragão Negro, faz sentido. E Yoga mais forte que o Shun, sim. Porque o Shun lutaria pra valer até, né? Então, mesmo que o Shun pudesse derrotar o Yoga, provavelmente ele não derrotaria uma luta. Pegasus Negro, aí essa daqui eu acho zoado mesmo. Talvez seja por causa do Meteoro Negro aqui que pesou, né? Porque o Meteoro Negro tem 18 pontos aqui, enquanto a técnica A dedada, o ataque de proctologista do Dragão Negro, tem só 15 pontos. Talvez isso tenha pesado para jogar o Pegasus Negro para cima, porque ele tem bastante velocidade também, ali é 6 de velocidade, né? A capacidade defensiva dele, por exemplo, é 5 aqui, que também faz sentido, porque ele morre rapidão.
e a do Dragão Negro é 7. O Dragão Negro tem escudo e pá, né? Então ele tem uma defesa maior mesmo. Não colocaria o Pegasus Negro nessa posição, mas até entendo por conta do Meteoro Negro, que é uma técnica muito apelona, realmente. A Shiryu de dragão, superior ao Shun e ao Yoga, eu particularmente não concordo. Se isso aqui for um rank do começo do anime, eu não concordo, a menos que a gente considere o último dragão, que é uma técnica que ele também já tinha no começo. Aí eu concordo, mas acho estranho colocar o Shiryu aqui. Seiya acima do Shiryu, que eu concordo ele ficar acima do Shiryu, porque ele derrotou o Shiryu, apesar de muita gente chorar, e que ele não derrotou o Shiryu, que foi uma luta roubada. Mas aconteceu, gente. Tá no anime que ele derrotou o Shiryu, então não tem muito o que discutir em relação a isso. Aqui o que pesou pro Seiya foi mais a técnica dele, né, que é 20. O Meteoro de Pegasus, colocaram 20 pontos no Meteoro de Pegasus. Faz sentido pelo potencial da técnica, né? Uma técnica que toda vez que o Seiya usa, os próprios inimigos dizem que ele vai aperfeiçoando, o Meteoro vai ficando mais rápido, mais preciso. Então, pra isso faz sentido. Se não me engano, no ranking de técnicas aqui do canal, o Meteoro de Pegasus fica numa posição até que alta, apesar de ser uma técnica básica. Mas não sei se eu colocaria o Seiya acima do Yoga no começo, porque o Yoga no começo é muito apelão. Ele tem um monte de técnica variada, uma técnica poderosa pra caramba. Imagina, tem pó diamante, Color Smash, tem o Círculo de Gelo. No anime tem aquele golpe que ele congela as pernas. Então acho que ia ser uma luta bem complicada pro Seiya. Mas daí dá pra entender, né? Porque isso aqui é baseado num jogo também, né? Então a intenção eu acho que era colocar o protagonista como forte no jogo também. Porque a minha impressão, quem já viu os vídeos sabe que a impressão que eu tenho é que o Seiya é mais de um personagem que evolui ao longo da história e não um personagem que já começa overpower. Ikki de Fênix, nas palavras do próprio Kurumada, ele criou o Ikki pra ser o mais forte, então faz sentido, criou o Ikki pra ser o Cavaleiro de Bronze mais forte. O que não significa que o Ikki seja o Cavaleiro de Bronze mais forte durante toda a história. Ele criou o Ikki sem as limitações que outros personagens possuem pra ele poder ser o primeiro vilão. Sendo o primeiro vilão, ele realmente tinha que ser um cara muito forte pra poder ser uma ameaça, né? Imagina, colocar o Ichi de Hydra pra ser o vilão. O Ichi de Hydra voltou revoltado e resolveu matar todo mundo. Primeiro, o pó diamante, o Ichi de Hydra deita e acaba o primeiro arco. Então, realmente, tinha que ser um cara forte pra ser o vilão da primeira saga. Aqui, o Deus de Mosca. Aqui, pelo menos, eu acertei no ranking de Cavaleiro de Prata, né? Eu acertei não, né? Porque esse ranking aqui também não é verdade absoluta. Dificilmente foi o Kurumada que fez, como eu já disse. Mas lá no ranking de Cavaleiro de Prata, também tá o Deus como o Cavaleiro de Prata mais fraco de todos. Segundo mais fraco, o Capela, que realmente não mostra muito serviço quando ele aparece. Ele morre rapidão. Não tem nem como julgar, porque segundo a enciclopédia, o golpe secreto do Capela nem foi mostrado, porque o disco não é o golpe dele. O disco é só um acessório que ele usa pra atacar. É estilo Shun, que tem a corrente, mas o golpe dele de verdade é a Tempestade Nebulosa. Pelo que tá aqui, ele não teria um grande potencial assim. Babel de Centauro. Babel tem muito fã por causa do anime. Muita gente que fala que o Babel é super poderoso por causa do trabalhão que ele dá no anime, né? Aparece Cavaleiro de Aço. Aí o Ikki fica falando que queria atacar armadura, fica dando um cagaço. O Seiya ataca armadura e não faz nada, fica só fugindo. Mas no mangá, o Babel é derrotado com um golpe do Yoga só. Resultado fácil, o Yoga congela a chama dele e já finaliza. Eu considero o Babel um dos Cavaleiros de Prata mais fracos, realmente. Mesmo com toda aquela bufada que eles deram nele no anime. Marinha China, o pessoal colocou aquelas aqui com uma pontuação quase igual, na verdade. O que muda é que a Marinha tem mais velocidade, ela tem 9 de velocidade. E a China tem 9 de defesa. A China é mais resistente, a Marinha é mais veloz. Como eu já falei no ranking de Prata, eu acho que a Marinha é superior à China. Mas aqui, enfim, aqui tanto faz, né? As duas são empatadas, 47 47. Aí aqui já deu uma forçada, né? Jamian, o Jamian é um personagem cômico. No anime, ele até parece que paga pau pra China em alguns momentos. Então não sei, a técnica dele é boa realmente. Ele consegue atacar de longe, ele consegue voar com aqueles corvos dele. Então ele é um personagem bem diferenciado. Eu não acho que ele seja tão fraco quanto a maioria dos fãs diz. A Toei que quis fazer piada, né? Fazer gracinha, fazendo o Shun derrotar ele sem querer quase. O Asterion eu acho que deveria estar acima, porque eu acho o Asterion bem roubado. Aquele negócio dele. O Asterion ele faz o Jutsu do Toquinho, do Naruto. Ele faz o Clone das Sombras, do Naruto também. Ele faz ele lê a mente do adversário. O Asterion é praticamente um ninja cavaleiro. Ele foi ninja cavaleiro antes do Haruto, do Ômega. Então eu acho que ele merecia mais. Muito baixo esse lugar do Asterion aqui. Sirius de Cão Maior. Me surpreendeu, Sirius ser tão forte assim. Acima da Marinha, acima da China. Se bem que quando ele aparece, ele parece ser meio que o líder dos 3 Cavaleiros de Prata figurante ali, né? Canonicamente, o golpe dele nunca foi revelado. Tem uma cena filler onde mostra na saga de Hades o golpe dele, mas não dá pra saber que seria daquele jeito mesmo ou não. Dante de Cerbero, surpresa total pra mim. Não considero o Dante tão forte assim, pra estar aqui acima do Asterion, por exemplo, acima desses caras. Não acho que ele venceria. Talvez o que tenha pesado aqui seja a técnica dele, tá com 19 pontos, e a capacidade de defesa que é 10, né?
capacidade de defesa bem alta. Talvez o cara que fez o ranking tenha considerado que a defesa dele consiga defender ataques assim como a corrente de Andrômeda, né? Talvez por isso essa posição. Tétis de Sereia, faz sentido ela tá aqui, porque é dito que ela é tão forte quanto um Cavaleiro de Prata. Se bem que ela tem uma briguinha ali com a China, né? E a China meio que dá um pau nela. Ou podem estar considerando a China no começo do anime. A China pode ter evoluído e assim superado a Tétis, que faz sentido. A China no começo do anime era bem inútil. Ela tomou um golpe do Seiya, que era um Cavaleiro de Bronze que tinha acabado de ganhar armadura. Aí veio o Mist Lagarto. Olha, eu não boto tanta fé no Mist assim não. Eu acho que a dificuldade que o Seiya tem ali naquela luta é mais pela inexperiência dele, né? É a luta onde o Seiya passa de nível, né? É um momento em que o Seiya dá um salto, que ele aprende Cometa de Pegasus, o turbilhão de Pegasus na luta contra o Mish e acaba ficando mais forte. É por isso que os outros inimigos posteriores não dão tanto trabalho assim pra ele. Mas beleza, né? Tá aí, ranking oficial. Mish é superior a Asterion, superior a China, superior a Marin. Ptolomeu treme de flecha. O cara que tem 1 milhão de nomes. Esse Ptolomeu, treme. Cara, não boto muita fé nesse cara não. Esse cara morreu com um golpe só. Capacidade de defesa 8, como assim? Um meteoro, só o cara deitou já. Esse aqui eu não concordo não. Tem a técnica apelona, né? A técnica dele tá aqui 23, mas sinceramente eu não sei se tá no lugar certo não. Algol de Perseu aqui, não sei. Acho bem injusto, só se for o Algol sem o escudo, né? O Algol sem o escudo tá nessa posição, porque o escudo do Algol é muito apelão. Dificilmente, os outros caras, por exemplo, o próximo aqui é o Mouse de Baleia. Mouses versus Algol. Não sei o que o Mouse faria, principalmente porque o Mouse ataca agarrando. Se ele conseguiria chegar perto do Algol. Não por causa do Algol em si, né? Eu acho que talvez se o Algol lutasse sem o escudo contra o Mouse, pode até ser que o Mouse vencesse ele. Mas o escudo faz parte da armadura do Algol, né? Que nem falar que, o Shun não pode usar a corrente dele pra lutar. Mas faz parte da armadura do cara, como é que ele não pode usar? Mouse também acho bem estranho tá aqui, não acho ele tão forte assim. Aí tem o Algete de Hércules. Realmente é dito que o Algete é o cara que tem maior força física, né? De todos os Cavaleiros de Prata, então faz sentido ele tá aqui. O problema é que o Seiya tava com a armadura de ouro, então a gente nem conseguiu ver o potencial do Algete, né? É talvez o personagem mais desperdiçado de toda a franquia. Mas dá pra ver que o poder dele aqui é 14, segundo esses dados. Então é um cara realmente bem apelão. Aí o Dédalo, ou Daedalus, de Cefeu, o mestre da Juni e o mestre do Shun também, conhecido por ser tão forte quanto um Cavaleiro de Ouro. No anime mudaram pro Albion, né? O Albion que luta contra o Miro e o Afrodite ao mesmo tempo. Na verdade, contra o Miro só. O Afrodite meio que fica, né, de tocaia pra lutar. Mas justo, condiz com o que é dito, ele tá no topo dos Cavaleiros de Prata. Agora o Alexei, que é a maior proeza do Kurumada, né? O Kurumada conseguiu fazer um filler no mangá, porque é isso que é a saga dos Guerreiros Azuis, né? Não se encaixa na cronologia, os caras pertencem a uma patente que nunca foi mencionada, que aparece do nada e depois nunca é citada de novo, que são os Guerreiros Azuis. Não dá pra saber se ele é um Cavaleiro de Prata ou não, porque a armadura dele é azul, justamente. No mangá, as armaduras dos Cavaleiros de Prata são prateadas. Mas ele é muito forte para ser um Cavaleiro de Bronze também. Não só ser muito forte, porque isso os protagonistas também são muito fortes para ser Cavaleiro de Bronze. Só que a armadura pro Kurumada, ela tem um esquema de cobertura de proteção. As armaduras de bronze, elas são tipo um biquíni, aí a armadura de prata já é um maiô, e a armadura de ouro é uma full plate, né? Ela protege o corpo inteiro do cavaleiro. Só que a armadura do Alexei, ela tá com nível de proteção igual a de um cavaleiro de prata, só que ela é azul. Então talvez ela seja ali dentro daquelas 4 armaduras que não tem classificação e nem constelação, porque não é dito qual é a constelação dele também oficialmente. Pode ser que seja isso, mas eu acho ele um personagem bem estranho, pra falar a verdade. Realmente o Yoga precisa usar a execução Aurora pra vencer o Alexei, então faz sentido ele ser mais forte do que um cavaleiro de prata comum, do que qualquer cavaleiro de prata, mas não ser tão forte assim quanto um cavaleiro de ouro. Agora vamos entrar nos cavaleiros de ouro e se prepara você que é fã do Aioria, porque o Aioria tá em último aqui. Ai, ai. Talvez a pessoa que fez o ranking tenha considerado que o Aioria é um personagem mais básico, né? Os golpes dele são praticamente socos só. O Aioria também é um dos mais jovens, se não me engano, né? Deve ser um dos mais inexperientes dos Cavaleiros de Ouro. Mas é estranho o Aioria tá como mais fraco dos Cavaleiros de Ouro, mas o Seiya tá como um dos mais fortes dos Cavaleiros de Bronze, sendo que o Aioria é praticamente uma versão do Seiya como Cavaleiro de Ouro. Mas beleza, né? Eu nunca fiz ranking aqui de Cavaleiro de Ouro. Vou dar minha opinião aqui sobre esse ranking, mas eu ainda pretendo fazer um ranking meu pra poder dar mais argumentos, né? Porque aqui é uma análise mais se eu concordo ou não. E aí vocês vão dizendo aí nos comentários se vocês concordam ou não. Próximo é Máscara da Morte, que eu acho que o fandom
em geral, deve concordar com essa posição do Máscara da Morte aqui como um dos mais fracos. Eu não sei se eu concordo, porque eu acho que o Máscara da Morte ele é só um personagem que não é bem desenvolvido, porque o golpe dele é um golpe bem interessante. Aqui o Ayora tá abaixo do Máscara da Morte, eu acho que talvez faça até sentido, porque eu não sei se o Ayora conseguiria voltar do Seikishiki, por exemplo. Se o Máscara da Morte manda ele pra lá e não tem ninguém pra trazer ele de volta, eu não sei o que o Ayora faria lá, né? Se o Máscara da Morte não dá aquele mole que ele deu na luta contra o Shiryu de ir atrás do Ayora no Yomoto e deixa o Ayora lá perdido, não sei o que o Ayora faria. Próximo é o Debon, que é o maior injustiçado de todos, né? Não tem nem o que falar. O Debon sempre é usado pra nivelar poder, né? Apareceu um inimigo novo, né? Asgard. Quem que vai perder pra mostrar que esse inimigo é poderoso? Debon. Apareceu no mangá, Sorento. Quem que vai ter que perder pra mostrar que existe uma ameaça? Debon, né? Debon tem que ser derrotado pra mostrar que os inimigos realmente são uma ameaça. Aí, Saga de Hades. Tem que mostrar que os espectros não são os inúteis, não são só figurantes. Então a gente precisa matar alguém primeiro pra já mostrar que o Hades é realmente uma ameaça perigosa. Quem que mata? Aldebaran, primeiro a morrer. Sempre o cara é usado de exemplo, então faz sentido. Parece, né, como o Fandom sempre diz, parece que o Kurumada não gosta da constelação de Touro. Pessoa do signo de Touro, o Kurumada não bate o santo. Afrodite, mais um que o Fandom não gosta muito, então acho que talvez faça sentido ele tá nessa posição. Apesar de que as técnicas do Afrodite, como a gente viu em Lost Canvas, se forem usadas de forma mais estratégica, são técnicas muito poderosas que o inimigo às vezes pode morrer sem nem perceber. Até a série 3D soube usar as técnicas do Afrodite, porque o Dédalo, quando luta com ele, morre quase sem nem perceber. Quando ele percebe, ele já tinha sido envenenado. Meio que bate não com a minha opinião, mas com a opinião geral dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco. O que eu acho que muita gente não vai concordar é o próximo, que é o Shura. Porque na própria saga de Hades é dito que o Shura é um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos e tal, né? Tem todo aquele cagaço do Mu em relação aos três ali, aos três renegados. E aqui no ranking ele tá aqui embaixo. Se for ver, o Shura é um personagem meio limitado também, porque ele só tem Excalibur, né? A Pedra Saltitante é uma técnica que é até uma piada, né? Acima do Shura ficaria o Yodicila, e aqui muita gente vai chorar, porque eu vejo que muitos fãs subestimam o Yodicila, talvez simplesmente por ele ter sido derrotado pelo Shun de Andrômeda. Mas é um cara que é muito versátil. O cara tem 1 milhão de técnicas diferentes e ele consegue se adaptar durante a luta. Se não fosse o Shun que tem a corrente de Andrômeda, eu acho que esse cara ele poderia ter derrotado alguns Cavaleiros de Bronze, inclusive. Eu acho que ele deu sorte de ser o Shun de lutar contra ele e de a corrente conseguir ali se adaptar às técnicas do Yo, porque ele é um cara bem perigoso. Eu acho que faz sentido ele estar aqui, nível Cavaleiro de Ouro. Não sei se acima do Shura, né? Mas nível Cavaleiro de Ouro, pelo menos, ele é. Milho de Escorpião, também subestimadaço pela fanbase inteira, porque ele tem que dar 13, 15, 20 golpes para derrotar o inimigo, o que não é bem assim, né? Se for um inimigo mais fraco ele consegue vencer, é porque o Yoga tem o diferencial de ser um protagonista, então meio que ele não pode morrer. Mas eu sinceramente também não acho o Miro um dos mais fortes, eu achei justo até a posição que ele tá aqui. O de Ares, considero um dos personagens mais fortes de Cavaleiros do Zodíaco, inclusive ele foi pra final na enquete que a gente fez aqui no canal, até que tá numa posição boa. Agora Baian de Cavalo Marinho acima do Mudiares. Sinceramente, vocês acham que aquela mãozinha, aquele ventinho do Baian, que ele faz ali pra parar o C, aquela dancinha dele com a mão, vocês acham que é superior à Muralha de Cristal, por exemplo? Esse aqui é loucura, o cara tava sei lá, o cara fumou o cogumelo pra colocar o Baian nessa posição. Mas o maior absurdo de todos vem agora. O que eu achei mais estranho de toda essa pontuação foi Poseidon. Afinal, o cara é um deus e tá abaixo do Sorento, por exemplo, que deveria ser um servo dele. Apesar de que os Sorentos têm um poder diferenciado, que é o poder da música, o poder da arte. E agora, assim como Poseidon, você também pode ter uma obra de arte pra você. E não é música de flautinha não, mas sim um super desenho seu vestindo a armadura que você quiser. Uma arte tão foda quanto essa aqui minha, vestindo a armadura de virgem, assim como o Cavaleiro de Shaka. Essa só quem é antigão no canal que vai pegar. Quem fez essa arte maravilhosa, digna de uma pintura do Alone, sem o pequeno inconveniente de a pessoa desenhada dar uma morrida, foi o Bernardo, também conhecido como Miolo de Kryptonita, lá no Instagram. Segue ele lá. E se você quiser, pode concorrer a uma dessas no nosso concurso de sorte para membros do canal. Assinando qualquer nível de membro aqui do Permito, pode ser até o nível aprendiz, que é de R$ 2,99, você vai concorrer a uma arte personalizada incrível como essa e ainda vai ajudar esse humilde youtuber a continuar a trazer vídeos legais para ti
toda semana. Krishna de Kezaor. Krishna é um cara muito apelão mesmo. O Krishna, pra mim, ele é uma fusão do Shura de Capricórnio com o Shaka de Virgem servindo o Poseidon. Porque ele é o cara que tem a lança que corta tudo e é o cara que tem o Kan igual o Shaka. Maharoshini é uma técnica que foi feita também. Se fosse outro cara, ele não fosse o Shiryu enfrentando o Krishna, eu não sei como que ia fazer pra vencer. Imagina, se fosse o C enfrentando o Krishna, se ele não tivesse o conhecimento a respeito dos pontos da Kundalini pra poder vencer o Maharoshini e soltar os meteoros todos em uma fileira assim pra poder vencer aquela técnica, eu não sei como que o C conseguiria derrotar esse cara. Então meio que foi uma conveniência de roteiro, o Shiryu tá ali pra vencer o Krishna, porque dificilmente outro personagem conseguiria vencê-lo. Muita gente subestima até os generais marinos, mas eles são muito apelões. Aqui o Kurumada colocou o cara certo pra enfrentar o inimigo certo nessa saga, como sempre faz, né? Agora que vem a polêmica, estamos chegando aqui no top 5, esse último general marina é o Krishna realmente. Eu não pesquisei em qual parte que o mangá estava sendo publicado, quais eram os capítulos que estavam nessa época aqui, em agosto de 88, mas eu imagino que tivesse na saga de Poseidon e talvez os outros generais marinas ainda não tivessem sido revelados, e por isso colocaram só até o Krishna. Então agora que vai começar o top 5, que é um absurdo, né? Como que essa galera toda tá acima do Poseidon. Talvez tenham considerado o Julian Solo como Poseidon lá atrás. O Julian Solo, se for ver, ele não tem experiência de batalha, ele não tem acesso a todo o cosmos do Poseidon, ele só tem uma defesa foda mesmo, né, que é aquela coisa de refletir os poderzinhos, né, que todo deus tem. Tanto que se for ver aqui, a defesa do Poseidon é 27, é uma das defesas maiores desse ranking aqui, o que talvez justifique, né, o Poseidon desperto certamente seria o mais foda, mais forte desse ranking todo, mas como é só o Julian Solo, ele não fica numa posição tão alta assim. O primeiro do top 5 é Shaka de Virgem. Aqui os chaquetes, eu me incluindo nisso, ficam revoltadíssimos. Como que o Shaka não tá numa posição maior? Devia estar pelo menos top 3, mas não tá não, né? Dá até pra entender. Mas o próximo é o Camus de Aquário. E aí, Camus acima do Shaka, eu não concordo, não acho que o Camus sozinho peitaria o Shaka. Ele dá uma congelada ali na perna, se não me engano, do Shaka durante a luta deles, mas não sei se chegaria a vencer, porque o Shaka, ele é muito mais versátil, né, na luta. Ele consegue tirar sentido, mandar o cara pra outra dimensão, tem técnica foda de defesa, tem técnica foda de ataque com poder destrutivo que consegue destruir uma casa inteira, casa zodiacal, né, a casa de câncer no caso. Então não sei se o Camus-chan teria alguma chance de vencer o Shaka não, hein? Essa que eu discordei, deixem aí a opinião de vocês. Próximo é Sagão da Massa. Kurumada sempre cita, né, várias vezes, Cavaleiros de Gêmeo como mais poderoso de todas as gerações. Talvez isso tenha influenciado aqui, mas no ranking ele não fica como o mais poderoso. Eu interpreto Cavaleiro de Gêmeos ser o mais poderoso, como o Cavaleiro de Gêmeos ser o cara com o maior poder destrutivo. Tanto que a técnica aqui, a Explosão Galáctica, tá com 30 pontos, que é a pontuação máxima de técnica secreta. A Explosão Galáctica é muito apelona. É coisa de desintegrar o inimigo mesmo, né? De não sobrar nada, não sobrar nem pó. Então eu considero nesse sentido. Talvez por isso ele não seja numa posição maior aqui. Se bem que eu acho que o Shaka devia estar numa posição maior. Não sei se acima do Saga, mas pelo menos acima do Camus eu acho que sim. Porque o próximo, aí talvez baseado nisso, que tenham colocado ele acima do Saga, seja de uma fala do próprio Saga. Porque o Saga fala que o Cavaleiro de Libra é o mais forte, né, da geração. E então o Doku de Libra tá aqui acima dele. Assim como na enciclopédia, né, o Doku e o Shun ficam muito acima dos outros, né, com todos os status no máximo. Então faz sentido aqui a posição do Doku, né? O Doku rejuvenescido, ele seria um cara bem foda. Aqui nesse momento não tinha sido revelada ainda a técnica do Doku, que é a Cólera dos 100 Dragões. Tá como 30 pontos aqui, por isso tanto tá sem nome, ó, a técnica do Doku. Não sei se empata assim, né, com a Explosão Galáctica. Eu creio que não, mas como não tinha sido revelado, o cara talvez tenha chutado essa pontuação, que eu não sei nem se o Kurumada sabia qual que era a técnica do Doku nessa época que foi feito esse ranking aqui. E aí o último de todos, o Cavaleiro de Ouro mais poderoso, segundo o ranking oficial, é Aioros de Sagitário. Aqui Chaquetes e Saguetes estão roendo as unhas nesse momento. Aioros acima até do que Doku. Se a gente considerar o potencial da flecha de Sagitário, pode até fazer sentido.
Afinal, quem derrubou efetivamente, né? Quem deu o disparo para eles conseguirem derrubar o Monte das Lamentações foi o Aiorus. Então, talvez baseado nisso, tenham colocado ele com o potencial maior de todos. Mas o Aiorus sozinho, ele não é um cara muito experiente, porque ele morreu jovem. Ele foi escolhido para ser o novo grande mestre, mas é dito que ele e o Saga eram equivalentes, né? O Xion fala que escolheu o Aiorus porque via maldade no Saga, né? Tinha alguma coisa, um capiroto ali que ele sentia no Saga, por isso que ele escolheu o Aiorus. Então, não sei se é merecido aqui Aiorus está em primeiro ou não. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Será que Aiorus é o Cavaleiro de Ouro mais forte de todos ou não? No fim, esse ranking não pode ser levado ao pé da letra. Eu trouxe mais ele aqui a título de curiosidade, porque eu já mostrei essas cartinhas em vídeos bem antigos aqui do canal e vocês sempre me perguntavam sobre elas. Então, tá aí um vídeo com todas elas ranqueadas e vou deixar aí na descrição também o link do site ceia.com.br, que foi onde eu consegui essa versão traduzida das cartas. E é um site muito bom, com vários materiais de Saint Seiya que não são tão fáceis de se achar em português. Confere lá depois do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like e, se possível, compartilhar esse vídeo, que ajuda demais. E se você quiser nos apoiar mais ainda, confere aí na descrição os links da nossa loja, link de afiliados para você comprar o que quiser na Amazon, na Shopee e ainda apoiar o canal, além do Pix e do PicPay, caso queira só ajudar mesmo com alguma doação. Você pode também ver os rankings com a minha opinião e análise dos personagens. É só clicar nessa playlist com todos os rankings aqui do canal. Valeu, até mais!